Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Como foi falado aqui pelo pastor Francisco também, né? Hoje é o dia que nós comemoramos, o dia do capelão, é o dia da capelania. Então, eu achei interessante trazer uma palavra falando sobre isso, né? Uma mensagem abordando sobre a capelania, que também vem a calhar com o trabalho que é feito com os irmãos, que atende, né? Nessa mesma linha também. Então, acho que está sendo favorável para nós hoje falar sobre a capelania. Então vamos lá, abrindo um texto, que é o texto que embasa muito, né, que fundamenta o trabalho que é realizado nessa atividade dentro da capelania. Mateus 25, versículo 35, até o versículo 40, nós faremos a leitura aí. Vai ser colocado também na projeção aí, Mateus 25, 35 a 40. Quem achou diz amém. Ele diz assim, a palavra de Deus. Vamos começar a partir do versículo 34, por favor, para pegar a compreensão completa aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Queremos orar juntos aqui. Curva a sua cabeça, ore ao Senhor. Obrigado, Pai, nesta noite, mais uma vez, nós te agradecemos. E eu te agradeço, Pai, porque nós temos a palavra do Senhor, que é a norteadora das nossas vidas. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus. E te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale em cada coração. Senhor, tirando toda resistência e bloqueio, trazendo clareza à nossa mente, mas também, Senhor Deus, trazendo um impacto sobre o nosso espírito, as nossas emoções, sobre tudo que nós somos formados, a Deus, que a Tua palavra venha se estabelecer como aquela que governa as nossas decisões, para a glória do Senhor, Deus. Que hoje a Tua palavra possa mais uma vez frutificar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados, porque tive fome e me destes de comer. Começa assim esse texto, é o texto que fundamenta sobre a capelania. Nós vivemos, né, numa sociedade que é marcada pela dor, pela solidão, pela ansiedade, pela angústia, aflição. A gente convive muito com isso. A gente vive crises familiares, crises financeiras, crises emocionais, crises existenciais, conflitos de todas as formas. O mundo vive esse conflito desde que a gente entende mundo por mundo. Desde que houve a queda, o mundo vive um grande conflito. E muitas pessoas estão, né, cercadas, é uma realidade de que muitas pessoas estão cercadas por muita gente, mas se sentem profundamente sozinhas. É uma realidade. Então a gente percebe que há uma lacuna em muitos corações, pessoas que realmente não conseguem
viver ou transbordar em alegria, sabe? Desfrutar de prazeres da vida. Tudo na vida, às vezes, está ruim. A gente se encontra com pessoas assim. A gente se encontra com pessoas que constantemente estão vivendo um desespero. Sabe, quando termina de resolver, às vezes, alguma situação, um problema, ela já se vê, né, caída em outras situações, quando, de repente, não é dentro de casa, é com alguém próximo, e a gente vem vivendo dessa forma, a gente vê essa situação se alastrando. Mas é nesse contexto que nasce o ministério da capelania. É justamente por conta disso, é nessa realidade que se instaura, né, esse ministério capelania. Mas o que é capelania e como que surgiu a capelania? A história conta, né, na época, na idade ainda, tempo medieval, assim, ali mais ou menos século IV, 366 depois de Cristo, havia um jovem chamado Martim de Tours. Ele foi um jovem que entregou a sua vida a Jesus quando tinha 10 anos de idade. A sua família não era cristã, vivia ali no Império Romano. Não era ainda a religião, né, do Império, não tinha colocado como a principal religião, mas era permitido ser cristão. Não era ainda reconhecido como a religião principal. Mas ele se converteu a Cristo, tinha uma fé fervorosa, e ele foi envelhecendo. Aos 18 anos, ele se alistou, né, se ingressou no militarismo, e se tornou um militar romano. E a história diz que um certo dia, a gente sabe que os soldados romanos, eles, nas suas vestes, no seu traje, ele usava uma capa longa que servia justamente para cobrir do frio, nos dias de frio, porque onde morava era uma região muito, muito fria. E um certo dia ele cruza com um homem no caminho, um mendigo, um homem da rua, e ele percebe que esse homem está ali, né, sendo afligido mesmo assim, profundamente pelo frio, um homem passando muito frio. E ali a história conta que ele tira a sua capa, ele corta a capa ao meio com a sua espada, e ele entrega metade da capa para cobrir aquele homem. E aí isso se torna algo tão impactante, né? E outros soldados começam, veem esse ato, e ele faz isso movido por uma profunda compaixão, né? Uma piedade por aquela vida, aquela alma. E isso acaba movendo outros corações também, outras pessoas, outros soldados que estavam ali, que veem essa atitude dele, e isso começa a se propagar. Então, ali é dividida uma capa, e isso se torna uma ação de cobrir uma pessoa, de ajudar alguém, sabe? De estender a mão, de oferecer ajuda a alguém que está necessitado, que está aflito. Mas também, tempos adiante, isso se torna uma tradição. E a outra metade da capa, diz a história, que ele se tornou algo tão, né, célebre assim, que a outra parte da capa eles guardavam e levavam para suas expedições militares. E o lugar, então, eles criaram um lugar para guardar essa capa e outros objetos também sagrados, que para onde eles iam, depois de um tempo onde o cristianismo se tornou, né, a religião principal do Império Romano, e aí eles guardavam essa capa, e porque essa capa era a parte que cobria a frente desse objeto, se tornou ali um nome, né, veio e trouxeram o nome de capela, daí onde vem a capela, por conta dessa capa. Mas tinha que ter alguém também que guardava esse lugar, esses objetos, esses utensílios, que tinham utensílios sagrados ali, tinha que ter alguém guardando, e por isso se deu também o nome de capelão. Então o registro vem daí, a capa, capela e capelão. E a ação do capelão se tornou, então, a capelania. A pessoa que sai em busca de ajudar. Enquanto muitos correm do sofrimento, o capelão é justamente aquele que vai em encontro
de encontro com o sofrimento, com aquele que está em dor, de encontro com aquele que está em necessidade. E isso revela algo muito maior, não só uma história, não só alguém que carregou, que partiu a sua capa, mas esse homem foi movido por Cristo. E isso representa o próprio Jesus na sua essência. Porque esse é Jesus. Jesus fazia isso. E eu quero falar sobre 3 coisas que representam a capelania. Hoje é um dia de comemoração. E a intenção dessa palavra, o meu objetivo, o meu propósito com essa ministração, é para que nós possamos sair daqui nesta noite despertados mesmo, para a gente viver mais isso. Porque eu sei que cada um de nós temos as nossas dores. E geralmente quando a gente vem à igreja, a gente vem buscando às vezes uma solução, a gente vem buscando uma bênção, a gente vem buscando uma resposta, a gente vem buscando, saciar a nossa fome e sede de Deus, a gente vem buscando uma palavra que vai nos dar uma direção, um direcionamento, uma orientação, um conselho. E não está errado, está certo, é bom, a igreja é para isso mesmo, a palavra serve, a palavra realmente nos alimenta, nos fortalece, nutre as nossas almas. Mas hoje, eu quero que nós possamos sair daqui, despertados para oferecer. Eu sei que muitos vieram buscar, mas hoje nós seremos despertados para oferecer, sair daqui para oferecer algo. Porque a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. E é dando que se ganha. Há um milagre no ato de oferecer. Há um ganho, há algo sobrenatural quando a gente se dispõe a estender as nossas mãos. E isso é algo também essencial da vida de Jesus. É importantíssimo. Jesus foi o maior capelão da história. Aliás, Jesus é o maior capelão da história, porque ele vive. Ele ainda está entre nós. Ele vive em nós, ele vive em mim e vive em você. Ele vive por meio da sua igreja. Ele vive por meio daqueles que o representam. E por isso que o título da nossa mensagem é o embaixador da esperança, que é o próprio Jesus. Mas na história bíblica, na história da igreja, aqueles que são seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, começaram a ser chamados de cristãos, que naquele tempo, quando foi dado esse nome, esse título de cristãos, não era um título legal, era pejorativo. Era pejorativo, olha o cristão passando, olha o cristão, olha uma cristã. Para eles era uma forma de nos ofender. Assim como aconteceu agora, nesses últimos dias, tentando nos ofender, nos colocaram numa lata de conservante. Mas isso não nos ofende, isso revela quem realmente nós somos mesmo conservadores, somos mesmos cristãos, somos mesmo pequenos Cristo, porque esse é o significado de cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Então, se Cristo é o próprio embaixador da esperança, da fé, da graça, nós somos também, juntamente com Ele, embaixadores dessa esperança. O capelão é chamado para a esperança, para levar a esperança a todo aquele que precisa. E isso não é difícil, porque com certeza você cruza com pessoas na sua vida, no seu caminho, todos os dias, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam, de algo, pessoas que estão vazias. Você se encontra com pessoas que são um terreno propício para o milagre de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos muitos milagres, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Mas desde o Antigo, nas histórias, a gente vê Deus agindo, Deus abre os mares, Deus coloca colunas de fogo no céu, Deus levanta homem ali para dar ordem aos esqueletos, para que levantem marcha, um exército de esqueletos se tornam soldados, ressuscitados. Mas se a gente olhar para o ambiente que havia antes ali, era um ambiente de caos, um ambiente de problema.
um ambiente de destruição, de morte. E é nesse ambiente, é nessas circunstâncias que Deus age, né, pastor? É exatamente ali. Então, se a gente quer ver o milagre de Deus, é nesses ambientes que a gente precisa participar. Ambiente de hospitais, ambiente de presídios, ambiente de rua, na madrugada, ambiente de escassez, aonde não tem muita beleza, aonde não tem muito glamour, aonde não tem holofotes, aonde não tem muito brilho. É nesses ambientes, Cristo está lá, e lá nós devemos estar também. É para esse ambiente que o cristão foi chamado, é para esse lugar que o Filho de Deus foi levantado, é para ser luz nas trevas, porque ser luz num lugar iluminado desse, não faz diferença nenhuma. Olha quanta luz temos aqui dentro. Se alguém acender uma lâmpada aí na sua cadeira, ninguém vai perceber. Mas se desligar tudo e alguém acender a luz de um celular, já faz uma diferença. O Filho de Deus, o embaixador da esperança, foi chamado para estar nos lugares de trevas, nos lugares ruins, nos lugares de problema. Amém? Amém, pastor. Mas o que eu vou fazer nesse lugar? Como eu vou para esse lugar? O que eu preciso fazer? Primeiro, vamos lá. O embaixador da esperança, o capelão, ele é chamado para estar presente. Primeira coisa, ser presente. Presença. Olha só o que diz lá em João 1,14, fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o remetente de uma carta, mas ele não a envia, ele é o próprio carteiro. Ele veio trazer essa carta para nós. Ele veio pessoalmente. Já viu o carteiro que bate lá na sua porta? Mercado Livre. Aí você sai lá. Durou meu recebido. Jesus veio. Mercado Livre. Receba o amor. Receba a paz. Receba a esperança. Receba a fé. Receba a coragem. Receba a vida. Foi isso que Jesus fez. Ele é o remetente e o entregador ao mesmo tempo. Porque ele faz questão de fazer presença. Ele se faz presente. Porque o que cura as lacunas, o que cura as faltas, o que cura as ausências, é a presença. O que cura as carências é a presença. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O primeiro ato de amor de Deus, o primeiro ato do amor de Deus foi se aproximar da humanidade. Se aproximar de alguém que propositalmente quis se afastar dele. É o primeiro ato do amor de Deus. Sabe quando alguém vive fugindo de você? Vive se afastando de você? Às vezes você liga para a pessoa, manda uma mensagem, fala: e aí, como é que você está? Você vai atrás. Eu lembro quando eu converti, né? Eu tinha alguns amigos, e aí eu queria trazer todo mundo para a igreja comigo. Fui tão impactado, eu falei: eu tenho que mostrar isso para os amigos, quero trazer eles comigo também. E aí eu fui nas praças que a gente costumava ficar juntos, eu fui lá, falei para eles que agora eu sou crente, estou indo para a igreja todo domingo, 19h30, quinta-feira, tem culto. Gente, está sendo uma bênção. Vamos comigo. E aí eles: não, beleza, uma hora a gente vai e tal. Aquela conversa que a gente sabe que não vai virar nada. E aí eu comecei a ir na casa deles, no horário de culto, antes do culto, né? E eu ia na casa de um dos amigos, e eu chegava lá, a mãe dele falava assim: ele não está aqui. E eu via na cara dela que ela estava assim,
insatisfeita de mentir para mim. Ela não queria fazer isso. Mas ele ficava, não fala que eu estou aqui não. Aí um dia eu fui, a irmã dele veio comigo. Aí ela me contou, falou, não, ele não quer vir não, mas fugindo da gente. Mas a gente faz isso com Deus. A gente foge dele. Quanto tempo eu fugi do Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo você já fugiu de Deus? Por quanto tempo nós nos afastamos? E às vezes até hoje também. Mesmo que a gente, tomou a decisão por Cristo, a gente veio para o culto, os primeiros momentos são impactantes, são assim, sabe, envolventes, são fervorosos. A gente chora, o louvor dá o primeiro tom, a lágrima escorre. Você já sente a presença de Deus, mas isso parece que passa. E a gente se acostuma com o ambiente do culto, e daqui a pouco a gente está, virou um ritual, e aí a gente se afastou de novo. Mas Deus, Ele sempre se faz presente. Amém? Ele sempre se faz presente, sempre vai atrás, Ele sempre vem atrás. Ele sempre derrama mais. Ele sempre derrama mais. Agora, Ele também nos chama para ser igual a Ele. Nós somos representantes de Cristo. E existem muitos que se afastam do Senhor e se afastam de nós. Mas da mesma forma como Ele não desistiu de mim e não desistiu de você, nós não podemos desistir daqueles que constantemente buscam ou tentam se afastar da gente. Mas não estou pedindo para você ser chato e nem perseguidor. Não, você vai. Não. A primeira coisa é a presença. Esteja presente. Faça parte. Às vezes o cristão erra muito, porque ele começa a viver apenas o universo da igreja e acaba deixando de participar da vida da família. Aí não participa mais dos aniversários, não participa mais das comemorações. E aqui há uma linha muito tênue, que a gente precisa saber fazer a diferença do que a gente participa e não, do que é realmente vale a pena ou não. Mas a questão é que nós precisamos ser presente neste mundo. Nós estamos aqui para ser sal da terra, luz do mundo. Agora aqui é um saleiro, só tem sal aqui dentro. Aqui, mas lá fora precisa de você. Lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, na rua por onde você passa, o seu vizinho precisa de você, seus amigos. Então o capelão ele é chamado primeiramente para estar presente. Seja presente. Jesus veio pessoalmente, Ele é o maior exemplo para nós. O ministério da capelania começa com a presença. Muitas vezes o milagre do capelão não é a fala. Não é o que ele fala. Não é uma frase de efeito. É somente ele estar ali. O capelão representa Cristo quando se faz presente. Segundo, o capelão ele é chamado para ouvir antes de falar. Agora, você está ali, ouve. Olha só, Tiago 1,19 diz assim, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Todo homem. E o homem aqui é o gênero humano, tá? Porque senão as mulheres já acham que é só para os homens, mas para as mulheres também. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Já viu mulher falando assim, todo homem seja pronto para ouvir. Elas Não, calma. Explicar, é para todo mundo. O capelão ele é chamado para ouvir antes de falar. Grande parte das pessoas que sofrem não precisa de uma resposta. Já viu quando você encontra com alguém, por exemplo, alguém que está em luto? E geralmente a pergunta é, qual que é a pergunta? De quem está em luto? Qual que é a pergunta? Por quê?
por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que agora? Né? Essa pessoa quer uma resposta? Não. Não adianta eu criar um sermão para ela. Não, eu vou te explicar por quê, minha irmã. Olha aqui, ó, porque a palavra de Deus, não. É ouvir as queixas, as dores, as aflições, é você sentar, você abraçar. O pastor José Luiz falou isso pela manhã. Abraçar essa pessoa. Nós participamos muito de velório, muito velório. Muito velório, pastor principalmente. Teve ano que a gente, nossa, misericórdia, participamos de muitos velórios. E aí nos velórios, é costume o pastor chegar e trazer um sermão, uma palavra. Mas uma palavra que vai consolar. Mas o mais importante para as pessoas que estão ali, e talvez amanhã elas nem se lembram do que a gente falou, mas se lembra que nós estivemos lá. Se lembra que nós demos um abraço, nós oramos com ela. Irmã, se precisar, irmão, se precisar, estamos aqui. Mas isso não é papel só do pastor. Estamos falando justamente de capelão, porque o capelão, o trabalho, o ministério, o chamado do capelão, ou o chamado do embaixador da esperança, é para todos. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então é para mim e para você esse chamado. Você pode ser esse que abraça, esse que ouve. As pessoas querem ser ouvidas. Olha só o que Jesus constantemente fazia quando ele estava junto com alguém que precisava. Ele fazia perguntas. O que queres que eu te faça? Por que chorais? Crês tu isso? Quando ele tinha a possibilidade de fazer alguma coisa, ele falou, você crê? Ele queria ouvir as pessoas, ele fazia pergunta, porque ele estava disposto a ouvir. Lembro de uma vez que nós fomos fazer um evangelismo, aqui no lar dos vovós. Veio uma missionária de fora, Edilce Solange, vocês lembram deles? Missionária, a Willa, lembra deles? Edilce Solange. E aí nós reunimos os jovens aqui, e aí a gente foi ali no lar dos velhinhos, e nós chegamos lá, e aí foi uma turma muito boa, e tinha uns que sabiam tocar violão, e tinha outros, como eu, que sabia fazer nada, e aí a gente chegou e ficou lá, e eu fui conversar com os velhinhos. Eu sentei na cama de um senhorzinho, e aí ele começou a contar a história dele. Ele contou a história da vida dele, todinha. E tal, porque quando eu tinha meus 15 anos, eu falei, nossa, vai ser longa essa história. 15 anos de idade. E ele contou e tal, e contou, e eu percebi algo, eu percebi que ele... Eu cheguei no quarto, ele estava assim, parece que ele não estava nem querendo muito receber. Aí eu sentei, comecei a conversar com ele, perguntar alguma coisa para ele, e ele começou a soltar, e ele resolveu contar a história. E ele começou a contar a história, contou a história dele. E no fim, nós descobrimos que ele era um tocador de gaita. Ele tocava a gaita, de repente ele tira uma gaita do bolso e começa a tocar a gaita. Meu Deus, que melodia! Sabe, olha o que estava guardado dentro deste homem. Precisava de alguém para ouvir ele primeiro, e depois ele trouxe uma canção, uma música, e eu saí abençoado. Porque é melhor dar do que receber. E assim a gente viu um outro senhorzinho também, e ali a gente passou o dia inteiro. Aí nós almoçamos com eles, fizemos algumas atividades, depois fizemos um louvor com eles lá. E aí depois teve um outro senhor também, que a gente foi conversar. Eu conversando com ele falou assim, meus filhos deixaram aqui, e tem 7 anos que eu não vejo ninguém da minha família. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Então, olha, queridos, eu não sei o que esse senhor fez quando ele era mais jovem. Talvez ele não foi um pai exemplar. Mas eu sei que ele estava naquela condição, naquela situação, e precisava de alguém apenas para poder ouvir. Agora, quantas pessoas não estão assim, irmãos? Sabe, tem pessoas que a gente senta aqui, às vezes, nos gabinetes, com as pessoas, a gente fica 1 hora, 40, 55 minutos ouvindo alguém, e ela fala, e a gente
traz meia dúzia de palavras e a pessoa, obrigado, pastor, que Deus abençoe, você me ajudou demais. Às vezes a gente nem fala, só ora. As pessoas precisam ser ouvidas. Então, queridos, a segunda ação, do capelão é ser chamado para ouvir antes de falar. Primeiro, é estar presente, seja presente. Segundo, ou seja, quando ser presente, é estar disposto. Estar disposto. Segundo, é ouvir, abrir os teus ouvidos. A gente fala muito. A gente quer sempre ficar dando opinião, sabe, na vida dos outros. Quer ficar falando, ficar julgando. Não, porque não é assim, é assado, que está errado. A maioria das pessoas que você vai falar que ela está errada, ela já sabe que ela está errada. A maioria. Às vezes as pessoas vêm conversar, não é para saber se ela está errada ou certa, se a gente concorda com o erro. Aí a gente discorda, aí elas acham ruim e sai da igreja. Acontece. É porque o papel do crente, não vou nem falar do pastor, irmãos, é do crente, é falar a verdade, é ser posicionado. Mas antes de falar, ouça. Antes da gente ser rápido demais para julgar, ouça. Qual que é a ferida? Por que essa pessoa entrou nisso? Por que ele tropeçou nisso? Por que ela cometeu esse erro? Por quê? Porque tudo tem um motivo. Pode ser que o motivo seja dos mais banais, sim. Mas precisa saber antes de julgar. De eu apontar o dedo e falar assim, não, você está errado. Então ouvir é necessário. E é a essência de ser um embaixador da esperança. Então ouça. E terceiro, fala sobre o capelão que é chamado para servir sem distinção. Agora é mão na massa. Olha só, Lucas 10, de 33 a 34, conta a história do bom samaritano. Bom samaritano, todo mundo conhece a história. Jesus trazendo essa parábola para falar quem é o próximo e que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí ele fala sobre algumas características desse bom samaritano, desse homem que amou o seu próximo, que ajudou, sabe, que foi lá, que se dispôs a enfrentar qualquer perigo. Porque ele está diante de um homem que está caído no chão porque foi assaltado. Então, ou seja, ele estava ali num lugar de provável assalto. Correndo risco também de ser assaltado, ele ser o próximo. Mas ele estava ali, e oferecendo ajuda, oferecendo socorro, oferecendo disposição. Então, irmãos, na nossa vida hoje, a gente passa muito rápido pelas pessoas. E a desculpa que a gente dá é, nossa, estou na correria. Sim ou não? Nossa, está corrido demais. Estou na correria. Ô, irmão, estou na correria. Então, para um pouco essa correria, porque senão a vida passa e você perdeu todo mundo. Todo mundo passou. A hora que você vai ver, você não ajudou ninguém, você não participou da vida de ninguém, você não ouviu ninguém, você não se dispôs para ajudar ninguém. A correria quem faz é a gente. Os tempos passados, o tempo de Jesus, não era diferente dos tempos de hoje. Eles tinham atividades também. Eles poderiam usar a mesma desculpa. Nossa, estou numa correria. A atividade deles só era diferente. Não tinha smartphone. Hoje tem muito mais coisa. Hoje tem mais atividades para a gente fazer, mas é opção nossa escolher isso. A gente pode isentar disso ou não. O sacerdote passou, o levita passou, mas foi o samaritano que parou ali. Para, irmão, um pouco, para. Desacelera. Para um pouquinho. Olha para o lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado aí.
Prometo que não vou falar para você falar que ama ela. Não vou falar. Só olha para a pessoa, fala, ô, graças a Pai, dá um cumprimento aí. Fala, bom? Percebeu que às vezes você nem cumprimentou essa pessoa, está do seu lado, que sentou aí com você. Às vezes a gente entra na igreja, sai da igreja, não vou nem falar lá fora agora, por enquanto. Só dentro da igreja, irmãos. Tem quanto tempo que você não vê algum irmão aqui dentro da igreja? E que você não vê, não é porque ele não vem, é porque você não para. Um senta de cá, o outro senta de cá, vocês são irmãos. Ó, vocês são irmãos desses irmãos que estão lá de cá, amém? É porque o pessoal costuma sentar aqui, só senta aqui. E o daqui só senta aqui, daqui também, daqui, cada um no seu lugar. E aí termina o culto, cada um levanta, tá, robozinho, era do robô. E ninguém se relaciona com ninguém, a gente não para. Ah, porque amanhã é trabalho, atividade, produzir, escola de criança e tudo mais. Amanhã, 6 horas, nós estamos aqui orando também. Amanhã, 5h30, eu estou aqui fazendo um café, passando um cafezinho top para a gente estar na oração às 6 horas. Aguardo vocês. Fica a dica. Irmãos, pare para observar as pessoas. O capelão não escolhe quem merece ser cuidado. O cuidado de Deus não é para quem merece. É para quem precisa. É para quem precisa. Então, por isso que o capelão ele vai em vários lugares. Ele vai no hospital, ele vai nas escolas, ele vai em empresas, ele vai no presídio, ele vai na rua, ele está em todos os ambientes. Embaixador de Cristo também. Eu estou fazendo um paralelo aqui e é a mesma coisa. Estou pegando o gancho do capelão, que é o dia hoje do capelão, para falar sobre o embaixador de Cristo, que somos todos nós. Então, a capelania é um ministério de compaixão, meus irmãos. Que ultrapassa todo tipo de barreira, religiosa, social, econômica. A compaixão, ela avança, ela transpõe todo tipo de barreira, qualquer barreira. De etnia, de cor, de ideologia, de tudo. A compaixão, o amor de Deus, transpõe qualquer barreira. Não seja impedido. Agora, o convite hoje é para que nós possamos ser boca de Deus. O convite de hoje, a proposta de hoje, o despertamento para hoje é para você ser as mãos de Jesus, que toca o aflito. É ser resposta para aquele que está perdido. É você ser solução para alguém que está em desespero. E nós temos um campo para isso, irmãos. Nós temos um campo missionário todos os dias. Nós somos uma igreja missionária. Nós fazemos missões na África. Mas existe um campo missionário todos os dias aqui, ó, pertinho de você. Bem próximo de você, todos os dias. Uma vida é um campo missionário. Cada vida que passa por você. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade de você ser um embaixador da esperança na vida de alguém. Eu quero deixar essa palavra para você. Aqui nesse texto que nós lemos, Mateus 25, Jesus ele nos ensina como que nós devemos ser na vida um dos outros. Olha quão profundo é. Porque a realidade do texto que está falando aqui é escatológica. Escatológico fala sobre o fim dos tempos. É num dia de julgamento. Trono branco. E o Senhor vai falar assim: ei, vocês aqui, ó, vem para a minha direita aqui. O dia que eu tive aflito, estava nu, com fome, preso, foram vocês que me ajudaram. Me deram de comer, me vestiram, me visitaram, me ajudaram.
E aí eles perguntaram: mas quando nós fizemos isso, Jesus? E ele vai responder: quando vocês fizeram para todos aqueles meus pequeninos. Isso é muito sério, igreja. A igreja não pode de forma alguma entrar num estado de inércia, de conformidade, de mornidão. A igreja precisa ser ativa na compaixão, na piedade, na ajuda ao próximo. Seja ativo na vida daqueles que passam por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos, aí no seu lugar mesmo. Eu quero orar com você. E se possível, enquanto você fechar os seus olhos, eu gostaria que você forçasse na sua memória trazer alguém. Alguém que talvez possa estar passando por alguma situação difícil, que você conheça. Alguém que precisa de uma ajuda. Traz na sua memória, traz no seu coração agora. Pensa nessa pessoa. Em 1, 2, 3 pessoas. Pense em alguém. Eu quero desafiar você a orar por essa pessoa agora. Ora por ela, em nome de Jesus. Ore por ela. Senhor, traz a memória dos teus filhos. Traz a memória da tua igreja, Senhor. Pessoas que precisam ser abraçadas. Pessoas que precisam de presença. Pessoas que às vezes estão abandonadas. Pessoas que estão vivendo em calamidade, ou externa ou interna. Traz a memória, Senhor Deus, da tua igreja. Nesta hora, Espírito Santo, sopra, Senhor Deus, a imagem, o nome de alguém sobre a mente, sobre a memória dos teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus. Começa a orar por essa pessoa, ora por ela. Fala: Senhor, essa pessoa precisa muito de um milagre. Essa pessoa precisa de um suporte. Essa pessoa precisa ser ouvida. Ela precisa do teu Espírito. Ela precisa de refrigério. Ela precisa de sustento, de um milagre. Oh, Espírito Santo, opera sobre essas vidas que estão sendo apresentadas agora diante do Senhor, Deus. São tantas almas em aflição, em angústia. Muitos, Senhor Deus, pensando em suicídio. Muitos, Senhor Deus, que estão destruídos pela droga. Muitos, Senhor Deus, que foram, ó Pai, que foram destruídos pelas distrações da vida, Pai. Desenganados pela medicina, que estão enfermos. Outros, Senhor Deus, que estão em cárceres. Pai, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usar a nossa vida, a nossa voz, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, para ir, Senhor Deus, e cumprir, ó Pai, essa missão. Senhor Deus, levanta aqui homens e mulheres, ó Pai, para serem verdadeiramente, de fato, embaixadores, verdadeiros capelães, não só, Senhor Deus, institucionais, mas homens e mulheres que vão, ó Pai, que ouvem, que se faz presente, que agem, que abençoam, que oram, que abraçam. Levanta, Senhor Deus, homens e mulheres dispostos, ó Deus, a revelar Cristo nesta terra, a ser sal da terra, luz do mundo, a ser, ó Deus amado, a solução e a resposta àqueles que estão em dor e aflição, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traz sobre nós coragem, ânimo, traz sobre nós, Senhor Deus, um despertamento, Pai, sobre a tua igreja, um despertamento, Pai. Nos levanta, nos tira, Senhor Deus, desse estado de inércia, de mornidão, de conformidade. Tira-nos, Senhor Deus, nos leva, Senhor Pai amado, a um nível de compaixão profunda pelos nossos próximos, para aqueles que estão perto de nós, ó Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Se você orou por alguém, eu quero desafiar você a falar com essa pessoa essa semana.
falar com essa pessoa, visitar essa pessoa, ir a essa pessoa, abraçar, ouvir, conversar com ela. Tira um tempo. Tira o tempo, vá até lá. Se não é possível, se ela está longe demais, em outro lugar, em outra cidade, estado, país, liga para ela, conversa por um tempo, 10 minutos. Eu desafio você para isso. E que o Espírito Santo possa te dar graça, possa te conduzir, colocar palavras sábias na sua boca e possa te usar como instrumento dele para abençoar essas vidas que o Senhor trouxe sobre o seu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.